Irmãos, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1 até o versículo 8. Eu não vou pregar expositivamente hoje ainda, porque você precisa saber de muita coisa aqui desse livro. Pano de fundo, tá? O que aconteceu. Hoje vai ser um prefácio, mas um prefácio que eu vou estar pregando para vocês, tá? Não vou pregar expositivamente, mas pode ter certeza que nós vamos conhecer muito sobre Apocalipse hoje. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele é enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quanto a tudo o que viu, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o nosso Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, e sobre eles certamente. Amém. Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Até aí. Senhor, nós se regozijemos diante da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude a entender a revelação do Apocalipse. Traz luz, capacitação, iluminação às mentes, aos corações. Sabemos que é, sem dúvida, o livro mais difícil de interpretação da Sua palavra, mas o Senhor capacita e nos capacita por intermédio do Seu Espírito a entender. Edifique a Tua igreja, receba a glória para si e nos faça parecidos com Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, irmãos, hoje eu vou trazer um prefácio. Prefácio é um texto preliminar de apresentação, ou seja, eu vou estar explicando sobre o seu conteúdo, o seu objetivo e sobre o autor. Eu vou estar falando hoje sobre o conteúdo do livro de Apocalipse, o objetivo do livro de Apocalipse e sobre o seu autor. E sobre quem é a pessoa central deste livro, sobre qual é a mensagem central do livro de Apocalipse. Como se trata de Apocalipse, é necessário que eu faça isso, irmãos, para que nós entendamos todo o contexto desse livro e o seu pano de fundo. Porque se eu começar a pregar aqui expositivamente, vai ser muito superficial. Muitas coisas aconteceu aqui. Por que aconteceu? Como João chegou? Por que chegou? O que estava acontecendo na época, para que nós possamos entender completamente o sentido, o significado e a importância que esse livro de Apocalipse tem. Irmãos, Apocalipse é um dos livros mais belos e fascinantes da Bíblia. Através dos seus símbolos e figuras, Jesus nos mostra como serão os últimos dias da humanidade. Se Gênesis tudo é começo, no Apocalipse tudo é consumação e fim. Ao contrário do que muitos pensam, que Apocalipse só fala do fim de todas as coisas, Apocalipse fala do começo, do meio e do fim. Apocalipse é o livro que abrange toda a história da humanidade, de Gênesis até Apocalipse. É um livro que traz o entendimento perfeito de todo o plano de Deus, do começo da história até o seu clímax, que é o Apocalipse. Esse livro mostra para nós a guerra, a verdadeira guerra, a
batalha que os olhos não conseguem ver. A batalha que a igreja do Velho e do Antigo, do Novo e do Antigo Testamento enfrentou e vai continuar enfrentando até o dia da volta de Jesus. Irmãos, Apocalipse é um livro genuinamente, completamente escatológico da Bíblia. Por que eu estou dizendo que Apocalipse é o livro genuinamente e completamente escatológico da Bíblia? Porque tem outros livros na Bíblia que você sabe que tem um pouco de escatologia. Daniel é um livro escatológico, Ezequiel é um livro escatológico, Mateus tem suas partes escatológicas, mas não é um livro completamente escatológico. O único livro da Bíblia que é completamente escatológico é o livro de Apocalipse. Você vai ver. Você vai ver, irmãos, que em Daniel, se você observar, vai ter muitas passagens escatológicas, difíceis de entendimento, apocalíptica. Mateus, do 23 em diante, o que você vai ver ali é mensagens apocalípticas, escatológicas, que apontam para o fim. Mas completamente escatológico, só o livro de Apocalipse. E por isso, irmãos, estudar o livro de Apocalipse é estudar a escatologia bíblica. E para quem não sabe o que é escatologia, escatologia é a doutrina que fala das coisas que vão acontecer no fim do mundo. Olha que importante isso, irmão. Apocalipse é o livro mais atual para que nós possamos pregar. Não existe um livro mais atual, oportuno e pertinente e necessário para se pregar nos dias de hoje do que o livro de Apocalipse. Então dê valor e a importância de nós aprendermos sobre esse livro. Como eu disse, a escatologia é a doutrina das coisas que fala, a doutrina que fala sobre os acontecimentos que irão acontecer no fim do mundo. A palavra Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido, descobrir algo que está encoberto. Esse é o sentido da palavra do livro, Apocalipse. Ele veio revelar, descobrir algo que estava oculto, que estava encoberto, que não tinha sido revelado à igreja, ao povo de Deus, não tinha sido escrito. E por isso ela tem esse sentido de trazer revelação ao que está escondido. A palavra Apocalipse também é composta de duas partes. A primeira é apo, que significa desde dentro para fora, e a segunda é kalups, que significa cobertura ou véu. Então Apocalipse, portanto, significa tirar o véu, descobrir aquilo que estava oculto. Foi exatamente isso que esse livro, o propósito principal desse livro, foi descobrir o que estava oculto. Para quem? Primariamente, melhor dizendo, para os cristãos do primeiro século. Descobrir o que os olhos dele não conseguiam ver. Descobrir o que eu e você jamais conseguiria ver, perceber e saber, porque aqui está escrito. Se Apocalipse não fosse escrito, você nunca ia saber que houve uma guerra constante desde Gênesis até Apocalipse. Você não ia saber os nuances dos acontecimentos históricos de Deus na história do cristianismo. Então Apocalipse, ele veio descobrir, tirar o véu, revelar para nós aquilo que estava escondido. Por isso ele é tão precioso, por isso ele é tão importante, por isso ele é tão necessário. Como eu disse, é exatamente isso que o livro de Apocalipse veio fazer: revelar aquilo que estava oculto para a igreja, para os irmãos, o plano soberano de Deus. E é por isso ele é um livro tão importante, tão privilegiado de estar. Por isso somos tão privilegiados de estarmos aqui essa noite, desfrutando dessa noite escatológica, ouvindo coisas que sim, já aconteceram, mas que a maioria ainda vai acontecer. Então, vamos para o autor do livro, irmãos. O autor desse livro é o apóstolo João. O ano que o livro foi escrito está entre o ano 66 a 95. Para que nós fique mais inteirado no texto, o próprio João confirma a informação aonde ele está
e por que que ele está aqui. Vamos lá, Apocalipse 9. 1:9. Apocalipse capítulo 1:9. Vamos ver as informações, aonde João está e por que que ele está aqui. Vamos lá. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na onde? Na ilha chamada Patmos. Por causa de que ele está lá? Da palavra de Deus e de testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, hoje, domingo. Dia do Senhor é domingo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que fez, escreves em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, e com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva, lã como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha. A voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caiu os seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, eis que são, e as que hão de acontecer. Depois destas, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Veja, irmãos, João foi chamado ao céu, está na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era um lugar isolado, arrodeado de água, de rio, de um grande mar, ilha, porque aquele lugar foi feito para pessoas criminosas. Os malfeitores de Roma eram enviados para esse lugar para sofrerem lá, morrerem, porque era uma ilha, para ninguém ter a possibilidade de fugir. Por isso era uma cadeia arrodeado de águas, em uma ilha. E João não era criminoso, era servo de Deus, apóstolo, foi enviado para lá por causa do testemunho e por causa da palavra de Deus. E nessa ilha, no dia do Senhor, nesse lugar esquecido, enquanto João está lá, a igreja está sendo martirizada, perseguida, espoliada. E lembrando, João é o último apóstolo vivo, irmãos. Pedro já tinha morrido, Tiago já tinha morrido, todos os apóstolos já tinham morrido pela espada de Nero, o imperador que veio antes de Domiciano. Só João estava vivo para que se cumprisse a promessa, que ninguém o tocaria e nem tiraria a sua vida. Jesus falou antes dele morrer. Então o velho João, já mais ou menos na idade de 80, 90 anos, está na ilha de Patmos, preso, com criminosos, sendo injustiçado em um lugar que pessoas morriam, muito sujo, imundo, um lugar que a pessoa era enviado exatamente para morrer, seja de doença ou pelos próprios criminosos. O servo de Deus, o apóstolo João, está lá nessa ilha, e quando parecia que as coisas tinham perdido o controle, quando parecia que as portas da terra haveria toda se fechada, Deus abriu uma porta nos céus e chamou o seu servo para anunciar as coisas que estavam para acontecer. Observe que João não vê mais um cordeiro ensanguentado. João não vê mais um cordeiro com coroa de espinho. Agora, João vê um cordeiro com uma coroa de glória e os seus pés brilham como bronze polidos. Ele vê agora um Cristo glorificado. Veja, a mensagem central desse livro, irmãos, é Cristo. Esse livro é centrado na pessoa de Cristo. Este livro magnifica
a grandeza e a glória de Cristo. É a revelação de Jesus e da sua glória, da majestade e do triunfo de Cristo. E não simplesmente apenas a revelação de eventos futuros. O que tu quer dizer a vocês com isso? Que o livro do Apocalipse, o foco principal, a mensagem central de Apocalipse, como alguns pensam, não é distinguir o futuro. Essa é uma das mensagens principais. A mensagem central do Apocalipse é o Cordeiro de Cristo, é o Cordeiro de Deus. É Cristo glorificado. É a pessoa que você viu João descrever aqui, que disse: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos do século, e tenho as chaves da morte e do inferno. A mensagem central do Apocalipse está em Cristo. É um livro aberto. Por quê? João recebeu a ordem para não selar este livro, porque o povo de Deus necessita da mensagem que ele contém. Irmãos, eu posso dizer que esse livro de Apocalipse deveria ser lido nas igrejas, em voz alta, nos cultos públicos. Este livro também é um livro cheio de símbolos. Eu quero que vocês notem isso. Quando vocês começarem a ler o livro de Apocalipse, vocês não podem interpretar esse livro de uma forma literal. Tem passagem que pode se interpretar assim, tem, mas é a minoria. Apocalipse é um livro alegórico, simbólico. Você vai ver figuras aqui que vai ser trazendo uma imagem de algo que seja parecido, mas não que seja. Eu não posso pegar esse livro aqui, nem você, se você for ler ele e tentar interpretar literalmente, você vai se perder todo. Porque vai haver figura de leões, leopardo, urso. Isso não era literal, é simbólico. Então este livro também, como eu disse, é cheio de símbolo. Este livro é claro para uns e misterioso para outros. Os símbolos eram janelas abertas para os salvos e fechada para os ímpios. Esse livro é um livro de profecia, um livro que assegura a vitória de Cristo e da igreja sobre todos os seus adversários. Mais uma vez, esse livro aqui é o livro da profecia, que assegura, garante a vitória de Cristo e da igreja sobre todos os seus adversários. Em um tempo em que a igreja estava sendo perseguida, Apocalipse nasceu em um berço de aflição. Esse livro é um livro de juízos também, e condenações também. Charles Herdman diz que o livro de Apocalipse jamais procura ocultar o lado sombrio do quadro, que pinta e menciona-se o cordeiro que foi morto, mas igualmente a ira do cordeiro que foi morto. Menciona também que há um rio da água da vida, mas também o lago de fogo para os ímpios. Esse livro é um livro relevante e trata das coisas que em breve deve acontecer, porque o tempo está próximo. Veja aí novamente comigo essa informação no versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha, irmãos, esse é um aviso muito solene para nós. Feliz, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras dessa profecia. Veja se esse livro é importante. O autor, no começo dele, diz assim para nós: feliz, muito feliz é aquele que ouve as palavras dessa profecia e as guarda e entesoura em seu coração. Deus, irmãos, Deus não mede o tempo como nós. Ninguém sabe o tempo da volta de Cristo, e por isso precisamos estar preparados. Por isso o livro diz: bem-aventurados que lê e guarda as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Apocalipse também é o livro do trono, irmãos. A palavra trono em Apocalipse aparece 45 vezes no livro de Apocalipse. Este livro magnifica a soberania de Deus. Cristo é apresentado
em sua glória e domínio. Apocalipse é um livro de poesia também, irmãos, e louvor. Os anjos, a igreja, a natureza e todo o cosmos engrandecem e exalta aquele que está no trono. Agora vamos para o propósito, lembrando que dentro desse prefácio será uma oportuna ministração e uma necessária e urgente aplicação. O propósito pelo qual João escreveu esse livro foi estimular a fidelidade dos servos do Senhor Jesus. Uma vez que eu falei do autor e da mensagem central dele, agora eu quero fazer a igreja entender o propósito desse livro. E como eu disse, o propósito pelo qual João, na ilha de Pátimo, recebe, é erguido ao céu, privilegiadamente ele sobe ao céu, claro que em espírito nós cremos, e vê. João viu o que ele está escrevendo aqui. Eu quero que vocês imaginem um homem, um velho, que parece que está desprezado, que parece que está esquecido, que está em uma cadeia suja, imunda, com criminosos. Foi lá mesmo que o Senhor foi e mostrou ao seu servo que o controle da humanidade, da igreja, continua na palma das suas mãos. Naquele lugar, Deus levou João até o céu, gloriosamente. Eu fico imaginando o consolo que foi para João, porque mesmo sendo João quem era, ele estava naquele lugar ali, era apóstolo de Cristo, mas no tempo determinado, quando a igreja estava sendo martirizada, você vai entender isso aqui, Deus mostrou que tinha algo ainda para ser revelado. Isso é glorioso, irmão. Até aquele momento que a igreja estava sendo perseguida, martirizada, espoliada, o último apóstolo, inclusive os irmãos, estavam muito abatidos, porque o último apóstolo estava preso, aquele que podia pastorear. E o que é que João fazia? João escrevia cartas da ilha de Pátimo e enviava para as igrejas, preso, para consolar, exortar e ajudar os irmãos. Então mesmo naquele lugar, ele continuou sendo o apóstolo daquele povo naquela era. Mas Deus faz um milagre. Enquanto as portas da terra se fecharam, o que é que Deus fez? Abriu uma porta no céu, uma janela no céu se abriu, e Deus disse: João, venha para cá, e eu vou mostrar a você o sentido de tudo que está acontecendo aí. Eu vou fazer vocês entenderem por que isso está acontecendo. Venha, e eu vou mostrar realmente quem está assentado no glorioso trono. E isso houve nuances maravilhosas. Primeira coisa que a Bíblia menciona para nós é a ida de João. Depois fala sobre o autor, depois fala sobre a mensagem central que o autor vem trazer. Mas precisamos entender o propósito. Se você não entender o propósito desse livro, você não entende ele. E o propósito pelo qual João na ilha foi levado para escrever é porque João precisava estimular os irmãos à fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento que eles estavam passando. A perseguição, expolio dos seus bens, considerado como criminosos e inimigos de Roma. E a primeira base jurídica para as perseguições, nos anos 80, que começou declarado pelo imperador tirano, assassino Tito Flávio Domiciano, foi ele ter decretado o cristianismo como uma religião não lícita, mas ilícita, ou seja, religião ilegal, portanto proibida. E daí começou a terrível e massacrante, sangrenta perseguição aos cristãos da época de João. Alguns dizem que Tito Flávio Domiciano era Nero redivivo, Nero ressuscitado. Ele chegou a ser tão cruel, Tito Flávio Domiciano, que alguns naquela época diziam: esse homem é Nero ressuscitado. De tão mal que ele foi, ele conseguiu ser mais perverso e cruel do que o próprio Nero, porque a loucura dele chegou a ser pior do que o próprio Nero. Ele levantou um título para si mesmo, dizendo ser ele um Deus. Esse é o contexto aqui que Apocalipse foi escrito. O que estava acontecendo na época, o que a igreja estava passando. Esse homem tirano era o governador. Ele levantou um título para ele, dizendo ele ser um Deus. Ele queria ser adorado,
como um Deus. E os cristãos, olha o que acontecia, observe, irmãos, para você não perder nada. Os cristãos eram levados até a sua presença para se prostrar diante dele e diante da espada da morte negar o nome do Senhor. Os cristãos daquela época lá, que João estava vivendo, que João estava pastoreando, era levado até a presença desse homem aqui para se prostrar diante dele, dizer que ele é Deus e negar o Senhor e declarar que Tito Flávio Domiciliano era o único Deus. Era isso que ele queria ouvir da boca dos cristãos. De modo que quem não fizesse isso era morto à espada ou jogado nos coliseus para ser comido vivo pelos leões. Esse é o contexto aqui da carta. Ou mortos em uma cruz queimado. Irmãos, Roma se tornou, com esses imperadores loucos, uma máquina de tortura. E os cristãos eram as canas que eram utilizadas para os seus moedores. Na pior das hipóteses, escute isso, eles usavam um touro de bronze sobre uma fogueira para colocar os cristãos dentro do touro, homem, sua mulher, seus filhos e sua esposa, para serem assados dentro desse touro de bronze. É pouco o que os irmãos passou? Isso aqui é perseguição. Isso aqui é tribulação. Isso aqui é angústia. Isso aqui é perigo. Isso aqui é espada, que nós leu lá em Paulo. Esse aqui é o pano de fundo do que estava acontecendo na época em que João escreveu esse livro lá. E por isso que nós dizemos que Apocalipse surgiu em um berço de perseguição. Mas ao mesmo tempo dizemos que como foi e continuará sendo importante a sua mensagem consoladora, edificadora, refrigeradora para a sua igreja. Então, irmãos, exatamente por isso que Apocalipse é um livro para você ler e não para você ter medo. Tem gente que tem medo desse livro, nem abre. E quando você vai falar, não, Apocalipse, não fala não. Esse livro aí tem muitas coisas, irmãos, coisas aí que me dá medo. Não. Apocalipse é para você ler mesmo. Apocalipse é para você ler, conhecer, saber e não ter medo. Apocalipse é um livro do consolo, irmão. Consolo dos crentes. É um livro do refrigério de Deus, da resposta de Jeová ao seu povo, de quem verdadeiramente está no trono. Porque diante de tudo isso, essas atrocidades que a igreja, os irmãos passaram, que eu acabei de falar para vocês aqui, claro que surgiram dúvidas, medo, angústia, desespero, desconfiança, falta de fé no meio dos irmãos. E perguntas: quem é que está no controle? Diante de tudo isso, de tanta atrocidade, tanta tortura, malignidade, maldade, a igreja estava meio que desencorajada. Precisava de encorajamento solene, magnífico, poderoso, esplêndido, celestial. E ele veio, irmãos. Alguns irmãos que perderam seus filhos, as suas esposas, parentes, e que estavam vendo tudo isso acontecer rotineiramente. Irmãos, não diga para mim que se você estivesse aqui nessa época e vesse tudo isso acontecendo, você não ia parar para pensar e dizer: quem é que está no controle de tudo isso? E por que isso está acontecendo? E a pergunta que surgiu entre eles é essa: onde é que está Deus? Meus irmãos estão morrendo em um boi de bronze, assados, jogados nas arenas para serem comidos vivos pelos leões, queimados nas fogueiras. Nós estamos sendo injustiçados, criminalizados, espoliados, perseguidos, perdendo emprego, direitos, bens. Onde é que Deus está? Por que esse fogo não se apaga? Então, irmãos, os irmãos estavam estranhando o fogo da perseguição que estava vindo para provar a fé deles. Se lembra de Pedro? Quem se lembra de Pedro escrevendo: irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge entre vós.
Os irmãos estavam estranhando esse fogo que estava surgindo para provar a fé deles. Irmãos, tenha por certo que alguns nessa época aqui, pulou o barco, chutou o balde, negou o Senhor, não aguentou a pressão e retrocedeu. Tenha isso por certo. Alguns não aguentaram. Você já parou para pensar o que é um boi de bronze, irmão? Rapaz, se você ver a cena, enquanto eu estava preparando a mensagem, eu fui para a internet para ver a cena das pessoas sendo queimadas. Estava lá a fogueira, um boi enorme de bronze e as famílias dentro dele sendo assados. Você sabe o que é isso? Tem que ter muita fé e convicção para não negar o nome do Senhor. Você já pegou uns caranguejozinhos, cozinhou? Já viu quando a panela começa a ficar quente, como é que eles ficam? Agora imagine um ser humano naquele mesmo estilo, em um fogo dentro de um boi de bronze, e o fogo, e eles lá dentro passaram por isso. Alguns pularam o barco, claro. É pouco isso aí, irmão? Eu fico imaginando a cena também dos coliseus, quando eles eram colocados dentro das arenas e soltavam os leões famintos. Sabe o que eu imagino? Eu imagino os cristãos vendo o rosto do leão. Porque você sabe, né, irmão? Quem já viu o rosto do leão assim, cara, meu Deus do céu. Só de ver o rosto do leão já dá medo. Imagina, irmãos. Não era um só não, eram muitos sendo soltos para comer os leões, os irmãos vivos. E eles não negavam a fé. Iam crianças, esposas, maridos, tudo por causa do amor a Cristo. Esse é um pano de fundo aqui. Então alguns pulou o barco, chutou o balde, negou o Senhor, não aguentou a pressão e retrocedeu. Certo, alguns fizeram isso, mas a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos agora é: será que se eu estivesse lá, o que eu faria? Você estaria pronto para morrer pelo Senhor? Por mais que custasse a minha vida e a minha família inteira, será que o seu amor pelo Senhor ultrapassa o seu amor pelos próprios filhos, ao ponto de, mesmo que custasse a vida deles, você não negar o nome do Senhor? Pois é, amado, esses irmãos aqui do primeiro século passaram por isso, viram seus filhos, esposa e esposa morrerem, comido vivo pelos leões, a espada, em uma fogueira, em um boi de bronze. Tudo isso porque foram firmes até o final, por mais que custasse as suas próprias vidas, não negaram o nome do Senhor. Glória. Mas isso não evita que surgisse pergunta no meio deles. E a única pergunta que surge diante de situações como essa é: quem está no controle? Domiciliano? Olha o que ele está fazendo, pastor. Esse homem já coloca os irmãos em um boi de bronze, coloca os irmãos no Coliseu para ser morto, tira os bens dos irmãos, mata os irmãos queimados, e não acontece nada. Então, peraí, qual é a pergunta que surgia naquela época? Quem está no controle? É Domiciliano que está no controle? Ou Jeová, o Senhor? Então vem a resposta do Senhor, irmãos. Esse é o contexto para que esse livro fosse escrito. Então vem a resposta: João, vem! O chamado do velho João: meu servo, sobe aqui e veja quem realmente está no trono de toda a terra. Quem é o governante do universo? Venha, João, venha ver o que vai acontecer no futuro. Venha entender, João, o sentido de todas as coisas que está acontecendo aí na terra. E você voltará e escreverá para o meu povo, para o consolo deles, conforto, coragem, graça, restauro e refrigério para a minha igreja. Mais uma vez, o Senhor chama João para ver. Leia comigo, por favor, o capítulo 4. E vamos ver Deus mostrando a João quem é que está
no controle. Você entende, irmãos, até chegar aqui, Apocalipse capítulo 4. Você entende? Tudo isso estava acontecendo, irmãos. Agora você diz assim: pastor, realmente esse livro tinha que ser escrito, porque senão os irmãos não iam aguentar. Eles precisavam ouvir, pastor, no mínimo, que Deus continuava com eles, que a vitória não é do mal, que o Senhor está no controle. Esses irmãos precisavam ouvir isso. Um irmão perdeu uma mãe, um filho, uma esposa, precisava de tal consolo. Eles precisavam desse refrigério. E veio. Depois dessas coisas olhei, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e o que? Te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Foi essa a informação? João, vem cá, suba aqui, vá. Chegou a hora de eu mostrar a você o que vai acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito. Agora, eis armado no céu, o que, irmão? Um trono. E no trono alguém assentado. E esse que se achava assentado é semelhante ao aspecto, a pedra de jaspe, de sardônimo. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciões, 24 tronos, assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E há diante do trono um como queimar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por detrás. Cheio de olhos ao redor e por detrás e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram a glória e a honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Quem está no trono? O Senhor glorioso está no trono. Irmão, você sabe que consolo é para João ver que o trono de toda a terra não é ocupado por Domiciano, não é ele que está no governo. Deus diz: João, venha e veja o Senhor de toda a terra, o general de todo mundo, sentado no seu trono. Mais uma vez o Senhor chama João para ver o controle. Por mais que parecesse, irmãos, evidentemente que estivesse nas mãos de Tito Flávio Domiciliano, o Senhor chama João para dizer a ele que o controle nunca esteve nas mãos de Titus. O Senhor chama João para mostrar, e eu quero que você tenha isso em mente, Deus chama João até o céu para mostrar que o controle de toda a terra não está na mão de Titus, jamais esteve. O Senhor chama João para mostrar que Titus é como um cachorro encolerado nas suas mãos. Ele só vai até onde eu soltar a coleira para ele ir. Saiba, João, que ele está ali para um propósito determinado, para provar a fé de vocês, para que vocês sejam aprovados e aprovados, de modo que na morte de vocês o meu nome é tremendamente glorificado, porque cada um
chega diante de Tito Flávio Domiciano e declara que Cristo é Senhor e não ele, está mostrando para ele que existe algo muito mais importante do que essa vida aqui. Eu quero falar isso aqui de novo para você entender. Cada ser humano, cada cristão que era levado na sala de audiência de Flávio Titus Domiciano e dizia para ele: Cristo é Senhor e o único Deus, estava mostrando para Titus Flávio Domiciano que existe algo muito mais importante do que essa vida aqui. Estava mostrando para ele que nem mesmo a morte pode desencorajar um servo fiel do único e verdadeiro Deus a negar o seu nome. Você parou para pensar nisso, irmão? Cada um servo, não nada por acaso. Eu quero fazer você entender a permissão de Deus de permitir que os irmãos passassem por isso. Cada servo que ia até a sala de Domiciano e dizia a ele: o que é que ele queria ouvir, Domiciano? O que é que ele queria ouvir? Que você é Deus e que Cristo não é Deus. Não era isso que ele chamava os cristãos, não era para ouvir isso. Cada vez que ele ouvia da boca de um cristão que o único Deus é Cristo, que ele é quem reina, o que estava acontecendo ali? Aquele servo estava mostrando para ele que nem mesmo a morte pode desencorajar um servo fiel, único e verdadeiro a negar o nome do Senhor. E mais, estava mostrando para ele que existe uma fé que não se pode descrever com palavras. Estava mostrando para ele que por mais que ele tente ou queira ou se porte como um Deus, cada um que chega diante dele e não se prostra e não o declara como Deus, o humilha e o abate e o envergonha. Está mostrando para ele claramente que ele não é Deus coisa nenhuma, porque se fosse, todo joelho se dobraria diante dele e toda língua confessaria que ele é Senhor. Você entende isso, irmão? Então cada irmão que chegava ali estava mostrando para Domiciano como Deus é grande. Quando alguém chegava e dizia: negue o seu Deus e me aceite como Deus, ele dizia: não nego, só o Senhor é Deus e não existe outro. Essa declaração humilhava ele. Sabe por quê? Porque está escrito que diante do Senhor todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor sobre a terra. Deus, aleluia. Você entende, irmão? Cada ato Deus estava mostrando a sua glória. Sabe por quê, irmãos? Então Deus chama o seu servo e mostra quem realmente estava no trono. Está vendo, irmãos? É por isso que o propósito deste livro é estimular a fidelidade a Cristo em meio ao sofrimento, pela afirmação de que Deus governa a história e certamente levará gloriosamente a sua consumação de julgamento e bênção em Cristo. Irmãos, Deus governa a história. Esse livro nos dá a certeza que Jesus retornará em glória, trazendo o castigo final para o ímpio e a bênção final para o justo, que triunfará eternamente com ele. E é por isso que o povo de Deus precisa confiar. Calma, cristão, o seu Cristo, o nosso Cristo, vive e reina eternamente. Ele é quem governa o mundo a favor da sua igreja. Ele voltará para buscar a sua igreja, para morar com ele eternamente. Essa é a mensagem do Apocalipse, irmãos. Essa é a mensagem de consolo do livro de Apocalipse. Para sempre, em um novo universo, nós iremos morar com o Senhor. E é por isso, vos digo, irmãos, enfrentem, escute isso, diante de tudo que foi falado aqui. Eu sei que você não vai esquecer, e nem pode, se esquecer está gravado. Diante de tudo isso que foi dito aqui, enfrentem
as dificuldades e as aflições da vida de cabeça erguida. Enfrentem as aflições e as dificuldades da vida de cabeça erguida. Sabe por que eu digo isso, irmão? Vou fazer algumas, acho que 3 perguntas retóricas à igreja. Tem algum boi de bronze lá rodeando a sua casa para que você seja colocado dentro dele? Essa é a primeira. Segunda é: tem algum leão faminto querendo carne fresca rodeando lá a sua casa, que deixaram lá exatamente na intenção de esmagar seus ossos? Tem alguma fogueira acesa lá próxima à sua casa, marcada com o seu nome, para o matarem carbonizados? Tem lá? Tem não, né, irmãos? Então, por favor, lutem as pelejas de vocês de cabeça erguida. Nós andamos na rua, não tem nenhum leãozinho, nenhum cachorro vira-lata vem morder a nossa canela. Tem nada. Enquanto os irmãos tinham boi bronze esperando ele já, não tinha para onde correr. Leões vivos, soltos, e fogueira lá para o nome dele já. Fulano de tal, essa fogueira é dele, para se queimar. Não tem, né, lá na casa de vocês? Tem lá, rodeando lá, tem algum leão lá solto lá. Que provação se ele tivesse, né? Tem algum boi lá de bronze lá, alguém que ameaçou, vou pegar fulano de tal. Enquanto não vê ele, para matar dentro desse boi de bronze aqui, não tem, né, irmão? Então persevere. Parem de reclamar. Não desanime, cristão. Sede fortes e corajosos. Lembre-se dos nossos irmãos que enfrentaram boi de bronze, fogueira, leões no Coliseu. E tudo isso a mando do maquiavélico, louco César Titus Flávio Domiciano. E olhe que quando eram jogados nos Coliseus para serem comidos vivos pelos leões famintos, não era só o esposo e a esposa, era o esposo, a esposa e os filhos. Tudo isso pressionados a negarem o nome de Cristo. E é exatamente por isso que a mensagem central desse livro de Apocalipse é mostrar para os irmãos do século passado, presente e futuro, como objetivo primário, os irmãos que se encontravam sofrendo lá, mostrar que Cristo reina sobre um trono, que a sua igreja reina junto com ele, triunfante, junto com ele é gloriosa, junto com ele é vencedora. Essa é a mensagem do Apocalipse. Então aqui está diante de nós a vitória de Cristo e da sua igreja sobre Satanás e os seus seguidores. A intenção do livro é mostrar as coisas, é mostrar que as coisas não são como parecem ser. A intenção desse livro é mostrar para os irmãos que estavam lá: não é possível, Deus nos abandonou, não é possível, onde é que está Deus, não é possível, esse homem aí é que está no controle. É mostrar que as coisas não são como parecia ser. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta, todos os ímpios perecerão no lago de fogo eterno. Mas a igreja, a noiva do Cordeiro, triunfará com Cristo e sempre e eternamente vencedora, conquistadora com Ele. Esse livro mostra Jesus triunfando sobre a morte, o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia e todos os ímpios. Esse livro traz uma mensagem solene para os irmãos que, mesmo sendo perseguido ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, a igreja é gloriosa, triunfante e vencedora. Mas mesmo assim, esses irmãos não negaram o nome do Senhor, foram fiel até a morte e obtiveram a coroa da vida. E você, cristão, está pronto para dar a vida em nome do Senhor? Para ser fiel até a morte? Para não negar por nada o seu santo nome? Pergunte-se a você. Pois é, irmãos, esteja preparado, porque virá uma grande tribulação pela frente. Aqueles que forem fortes e corajosos, fiéis ao ponto de darem a própria vida pelo Senhor, como esses irmãos amados foram, terão grande galardão e receberão a coroa da vida. Mas a verdade, irmãos, é que alguns nem vai precisar nem da espada
nem da tortura, e nem está diante da morte para negar o nome do Senhor. Na verdade, muitos já têm negado o Senhor com as suas próprias atitudes, ações e práticas aqui na terra. Mas os fiéis, os verdadeiros lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não negarão o Senhor, nem agora, nem diante de qualquer espada, perigo ou morte. E mesmo diante do sofrimento geral, mundial, e mesmo diante do esfriamento geral e mundial do amor, o amor deles permanecerão acesos no Senhor e nesse mundo. E por mais que as trevas pareça que está cobrindo a terra, ganhando a batalha, ela não está, irmãos. Cristo reina com a sua igreja e nós reinamos com Ele já aqui na terra, no milênio que já começou. Glória a Deus. O milênio já começou. Nós já estamos reinando com o Senhor aqui na terra. Eu vou falar mais sobre isso, tá? E é por isso que nós somos amilenistas. Não cremos em um milênio literal, mas cremos que o milênio é um período indeterminado que vai da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Então, para nós, amilenistas, o milênio já começou desde o dia que Jesus pisou na face dessa terra. E é por isso que nós devemos, que os verdadeiros fiéis são ponto de luz de Deus em uma terra que está em trevas. Essa é a nossa missão, igreja. A missão da igreja é mostrar o caminho e a direção correta para as pessoas, é acender a luz para elas. Elas estão no escuro, perdidas, com medo, angustiadas, caminhando sem direção, sem saber aonde pisa, sem saber para onde estão indo, de onde vieram e qual é o sentido das suas vidas. Então nós somos a luz do mundo, os luzeiros da terra, o ponto de luz que vai até aquele coração que não consegue ver, caminhar direito, que anda tropeçando. Então nós chega até esses corações e Deus, através de nós, dá a elas a luz que eles precisam para ver Cristo, a cruz, o caminho da cruz e o sentido das suas vidas. E assim agora, elas enxergando a luz que elas nunca enxergou, nós dizemos a elas: sigam essa luz e nunca mais vocês andarão perdidos. Irmãos, sabe por que eu digo isso? Porque esses cristãos aqui do primeiro século, mesmo diante da espada de Flávio Titus Domiciano, mesmo diante da tal perseguição, a maior missão deles, sabe qual era? Sem medo algum de morrer, eles cumpriram fielmente. Era anunciar a Cristo, pregar a Cristo, proclamar a Cristo, o santo evangelho, a cruz, a morte, a ressurreição, a salvação de Deus, para que eles viessem a crer. Hoje, em um mundo tão de trevas, nós somos os luzeiros de Deus e precisamos continuar cumprindo essa missão. Sabe o que eu digo que às vezes vai ter que se envergonhar? Porque não tem nenhum leão arrodeando a sua casa, nenhum boi de bronze e nenhuma fogueira marcada com seu nome lhe esperando. E ainda assim, às vezes, nós não pregamos para ninguém, irmãos. Enquanto esses aqui tinham tudo isso, e foi quem mais anunciou e proclamou as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De tal modo que é exatamente por causa dessa coragem desses homens, desses irmãos, que nunca recuaram, mesmo diante da morte, para pregar, anunciar, escrever, é que nós estamos com esse livro sagrado aqui na mão. O Senhor conservou a fé deles e deu a graça a algum deles para escrever a Bíblia que hoje nós temos na mão. Então não negue o Senhor, não esfrie com Ele, não se entristeça com Ele diante de qualquer dificuldade que você esteja passando. Mas lembre, irmãos, Jesus, quando veio à terra, se fez homem e se humilhou, aceitando, se submetendo ao plano do seu Pai, mesmo sabendo que esse plano custaria a sua morte e morte
de cruz. Ele não abriu a boca como cordeiro mudo, estava perante aos seus tosqueadores. Veja, ele não reclamou. Deus moeu o próprio filho, mas o filho aceitou ser moído. E a única coisa que o filho falou foi: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A Bíblia diz que o pai não tirou o cálice, porque não era possível passar o cálice, mas o pai consolou, enviou anjos para fortalecer Cristo no Getsemane. Se Deus moeu Jesus para lhe salvar, Ele não pode nem apertar o seu dedo mindinho para fazer você mais parecido com Cristo. Então, irmãos, perseverem, lute, prossigam, porque se Deus Pai, você nunca parou para pensar nisso, não é? Se Deus Pai moeu Cristo na cruz para nos salvar, Ele não pode nem apertar, nem sequer um pouquinho, o seu dedo mindinho para fazer você mais parecido com Cristo. Pode, deve e vai continuar fazendo até que Jesus volte. Sempre vai ter um dedo mindinho nosso que você vai sentir um apertozinho, viu? Vai doer, mas é porque Deus está fazendo você mais parecido com Cristo. Esses apertos dos dedos mindinhos, irmão, não é literal não, é simbólico também. É as dificuldades que você vai enfrentar. É Deus apertando o seu dedo mindinho para fazer você mais parecido com Cristo. Ele vai continuar fazendo isso. Mas fique firme, cristão, porque os reis dos reis breve voltará. Aleluia! Leia comigo, versículo 1, capítulo 1, versículo de número 7. Já estou acabando a mensagem. Fique firme. Fique firme, cristão. O rei dos reis vai voltar. Capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até quantos transpassaram, o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, e sobre eles certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Irmãos, escute. Alfa, eu sou o Alfa. Alfa é a primeira letra do alfabeto hebraico. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então ele está dizendo: eu sou aquele que começou a obra em você, e sou também aquele que vou acabar a obra que eu comecei nas suas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou o que começo a obra, e eu sou o que termina toda a obra. Alfa e Ômega, princípio e fim. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu sou o Senhor do passado, do presente e do futuro. Vocês não tem que se preocupar, igreja. Amados irmãos, esse foi o prefácio que eu trouxe para a igreja hoje, de modo que fique firme no Senhor, porque aquele que era, que há e que há de vir guardou o nosso passado, está guardando o nosso presente e vai guardar o nosso futuro. A igreja é gloriosa, triunfante e vencedora. Nós reinaremos com Cristo. Próxima mensagem, irmãos, eu vou estar informando sobre os 7 ciclos desse livro e as suas separações. Eu vou estar falando sobre as 3 correntes de pensamento que existem no meio do cristianismo, acerca do entendimento do livro de Apocalipse. Vou falar da corrente do pós-milenista, o que eles ensinam e acreditam. Falarei da corrente pré-milenista, o que eles ensinam e o que eles acreditam, e falarei da última corrente amilenista, que é o que eu creio ser a correta. Vamos ler novamente aqui essa mensagem, versículo 7. A igreja toda, por favor, comigo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa deles. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor por essa primeira mensagem. Glória a Deus.
Vamos louvar agora. Puxa um pouquinho. Por que você não começa?